Boa noite, estamos no ar. Veja só, estou atrasado, a culpa é toda minha. Belo Horizonte, já falei para vocês que Belo Horizonte o trânsito é caótico. Se chove, é pior ainda. Mas aqui estamos com 35 minutos de atraso, gente. Peço desculpas. Vamos lá. Seguindo esse costume de trazer aqui ao Rota Med Podcast especialistas, pessoas que vão falar com segurança sobre a sua área de atuação. Hoje nós temos uma profissional que tem um currículo igualmente extenso aos que por aqui passaram. Na verdade, eu acho que o dessa doutora aqui é um pouco mais extenso, viu? Olha só. É médica pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, cirurgiã geral pelo Hospital Governador Israel Pinheiro, do IPSENG, é residência em cirurgia plástica pelo Hospital Felício Roxo, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e atualmente é membro do corpo clínico do Instituto Horizonte em Belo Horizonte. Vocês viram? Só instituições respeitadas aqui em Minas Gerais. Tenho o prazer de receber aqui, então, no Rota Med Podcast, a doutora Silvia Veloso Gandra. Doutora, muito bem-vinda, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Peço desculpas por ter te deixado esperando aqui um tempinho. Tranquilo. Tá, o trânsito de BH. E ainda, gente, acabou a luz aqui no prédio, tive que subir 10 lances de escadas. Cheguei ofegante, mas É o tá tudo perrengue bem. chique. É o perrengue chique. Doutora, vamos lá. Eu sempre começo conversando com os especialistas que passam por aqui acerca da sua trajetória na medicina. Como eles foram parar na medicina e, no seu caso, depois na medicina, na cirurgia plástica, né? Como foi? Bom, na medicina foi bem linear, assim. Meus pais são médicos, minha família inteira é de médicos. Então, não tinha outro caminho para seguir. Desde pequena, eu adorava ir no hospital. Adorava, Uhum. era criança que adorava ir no hospital. Então, tinha exemplo dentro de casa e nunca nem pensei em outra coisa que ser médica. Sim. E aí, no meio da faculdade, aconteceu uma coisa engraçada, assim, curiosa. Eu sempre sou muito agitada, até dispersiva, assim, em algumas áreas. E aí, a gente estava tendo aula de técnica cirúrgica, bem no meio mesmo, terceiro Uhum. ano. E aí, eu vi que eu estava dando um ponto numa língua de boi, assim. Uhum. E aí, o mundo parou, assim. E eu falei, gente, que legal. Eu consegui concentrar toda a minha atenção naquele momento. E não vi mais nada. E eu falei, ué, eu quero isso, quero fazer cirurgia. Cirurgia. E aí já decidi que queria fazer cirurgia. E aí a plástica chegou um pouco depois. Assim, e até por um preconceito meu, que depois a gente pode falar, Sim. eu sempre gostei de cirurgia plástica, mas não tinha assumido pra mim mesma, Uhum. sabe? Então, assim, sempre lia livro de cirurgia plástica, programa de televisão de cirurgia plástica, e sempre gostei muito de detalhe. Então, aquela coisa, eu sou aquela pessoa que vai reparar se aquilo ali tá torto, se aquilo não tá, e sempre reparei nisso. Na residência de cirurgia geral, eu gostava de operar e não ligava. O Uhum. que que eu vou fazer depois? Não sei. E Sim. aí chegou no final, eu fui fazer estágio no Felício Roxo, que era de Sim. cirurgia plástica. Nunca tinha entrado na cirurgia plástica, não sabia como que era. E aí, nesse estágio, abriu minha cabeça. Eu falei, gente, é um mundo muito diferente do que eu achava. Uhum. Quebrou totalmente meus preconceitos, me apresentou uma área muito complexa, muito cheia de detalhe, que tem inúmeras possibilidades de abordagem. E aí eu falei, ó, legal, quero fazer isso. E aí que eu comecei a perceber, depois desse mês que eu passei lá, que eu sempre gostei e que às vezes eu Sim. estava adormecido dentro de mim, Seus sabe? pais são cirurgiões também? Meu pai é cirurgião pediátrico e minha Uhum. mãe é clínica. Ah, sim. Você teve então um contato com a técnica cirúrgica no meio no meio do No curso? meio no terceiro ano, É no, então é só. lá no Ciências Médicas no terceiro ano. Era, né, na minha época. Era no terceiro ano. Então, a cirurgia plástica, o que que é esse ramo da medicina? Por que, na verdade, você guardou tanto tempo para assumir essa especialidade dentro de si? Eu tinha um preconceito que eu achava que era uma coisa fútil. Eu acho que muita Uhum. gente às vezes acha isso, né? Uhum. E aí, no que eu vi, não só o ramo de reparar, da parte reparadora, assim, de reparar sequelas, de prevenir sequelas, mas também a parte estética, ela não é fútil. Eu consegui ver que isso Uhum. melhora muito a autoestima das pessoas, até qualidade de vida mesmo. Então, eu tive essa abrangência, assim, de ver que, poxa, a gente pode mudar a vida das pessoas igualmente, sabe? Sim. Com essa especialidade. Lá no Felício era. Oh, meu Deus, não me deixa essa luz acabar. Tá tão legal. Continuamos ao vivo. Gente, olha só. Aqui em Belo Horizonte, como eu disse, está chovendo e tá tendo pico de energia.
mas o assunto tá tão bom, vou continuar aqui, se a doutora não se importar. Não, Pode? tá ótimo. Só caiu um pouquinho Acho que a luz a abaixou um iluminação, pouco. baixou um pouco, mas tá dando. Vamos lá. Ô, Rian, você me sinaliza se a gente sair do ar, tá? Pois não. O que tava dizendo? Você ia falar alguma coisa? Sobre o Felício Roxo, Isso. exatamente, desculpa. Lá no Felício Roxo, então a sua primeira experiência foi com a cirurgia plástica reparadora? Não, lá tem de tudo. Então, eu Uhum. consegui, nesse primeiro mês que eu passei lá ainda, como residente de cirurgia geral, eu consegui ver muita coisa que na minha cabeça nem existia, assim. E lá, minha residência foi muito completa, a gente via desde reconstrução do crânio, reconstrução de mama, desde a cirurgia puramente estética. Então, assim, eu consegui ver tudo e fiquei assim, meu Deus, que legal. E Sim. muito detalhe, muita coisa para poder estudar mesmo. Eu gosto de desafio, gosto de aprender coisa nova, então eu vi um mundo de possibilidade mesmo. Você falou que você sempre foi detalhista, né? Sim. O cirurgião, ele precisa ser detalhista, o plástico É. principalmente, né? Você acha que é possível aprender a ser detalhista ou o cirurgião plástico tem que ser uma pessoa que já nasce com essa habilidade de ver detalhes? Ó, eu acho que você tem que. Dá para aprender, sim, mas você tem que ser dedicado e se importar com isso. Uhum. Entendeu? Não dá para ser uma pessoa desleixada e agora eu vou ser detalhista. Você aprende a valorizar isso. Por exemplo, na cirurgia geral, a gente fazia o curativo lá, não ficava prestando atenção. Uhum. Às vezes me incomodava, o curativo tá meio torto, incomodava, mas ninguém Sim. ligava e ninguém chamava atenção para isso. Ó, vamos fazer o curativo ficar bonitinho? Sim. Então, assim, aí alguém, na cirurgia plástica, as pessoas já começam a chamar a atenção. Ó, o curativo é a parte que o paciente vai ver. Então, vamos fazer o curativo bonito? Então, você começa a ver isso, você vai trabalhando essa atenção a tudo, entendeu? Mas você não pode ser uma pessoa totalmente desleixada, Não dá. senão você não vai nem conseguir aprender isso, né? Para quem não é da área da medicina, que nos acompanha também, faça o paralelo entre o que é uma cirurgia plástica reparadora e uma cirurgia plástica puramente estética. Isso é até bem discutido hoje nos congressos e tudo, porque não é uma linha muito certa, sabe? Vou dar um caso extremo, assim, para a gente entender. Uma cirurgia plástica reparadora seria, por exemplo, um paciente grande queimado, né? Que tá ali, lógico que a gente vai tentar a melhor parte, a gente vai sempre tentar fazer o mais estético possível, mas ali a gente está tentando salvar, às vezes até a vida dele, ou recuperar a função. E a cirurgia plástica puramente estética sei lá, uma prótese de mama, uma mamoplastia de aumento, que aquilo ali não vai ter tanto ganho na função e mais na estética. Mas, igual eu falei, é uma linha muito. Não é tão certinho preto e branco, né? Porque, da mesma forma, um paciente que às vezes sofreu um acidente de carro, você vai prezar a estética, e da estética, às vezes, prezar a função também. E as coisas não estão juntas. Como o paciente chega no seu consultório? Ele chega desconfiado, com medo? Como ele chega, geralmente? Não, assim, nunca reparei em medo, não. Tipo, assim, porque é algo novo, né? A pessoa, ela tá experimentando. Mas eu acho que hoje todo mundo já sabe. Tem tanta coisa. Todo mundo veio tudo o tempo todo, que eu acho que o paciente chega bem informado. Inclusive, Sim. às vezes, o paciente já consultou com vários outros especialistas e eu sou a quinta médica que ele está consultando. Já viu foto do que ele quer, falando assim na parte da estética. Então, é uma Sim. coisa muito. Não é muito novo Não, pros não é muito pacientes. novo para eles. Eles pesquisam bastante. É o perfil de paciente que pesquisa muito Sim, o que quer antes. sim. E eles levam para você, geralmente, no caso da cirurgia estética. Eu quero assim, doutora. Ou vocês vão Sim, algumas conversando? vezes sim. E isso é um perigo, né? Aham. Porque, nossa, isso eu sempre falo, tem inclusive medo de algumas coisas disso da rede social, de colocar, às vezes antes e depois, porque assim, gente, a gente sabe que uma pessoa não é igual a outra. Então não adianta eu virar para uma pessoa que parece a Anitta, fazer uma cirurgia nela e falar, olha, gente, ficou maravilhoso. Tem que ver como que era antes, né? Então, não dá para prometer isso para todo mundo também. Sim. Então, Então você vai conversando com o paciente. isso. Principalmente nessa expectativa de quero parecer com outra pessoa ou quero assim, não é todo mundo que pode ficar assim e não consegue. Você tem que primeiro ver você, ver como que você é, pra gente ver como que pode ficar, né? Já aconteceu de algum paciente te fazer uma proposta de uma intervenção que ele queria e você falar, não, eu acho que Não, isso aqui não vai ser legal para você. todo dia eu falo muito não. É. Muito não, com certeza. Já mandei muito paciente emagrecer antes de fazer a cirurgia. Às vezes chegou paciente muito acima do peso. Quero fazer uma lipoescultura porque minha vizinha fez. Eu sinto muito, você não tá no peso ideal.
não tem indicação, é proibido fazer lipoaspiração tanto acima do peso. Sua indicação é, sinto muito te falar, dieta, atividade física. Sim. Não é todo mundo que gosta de ouvir E isso. aí, é isso. Qual é a reação, geralmente? Ó, eu sempre tento falar com um jeitinho, porque Aham. mulher a gente sabe, né? Assim, não, é difícil você falar com outra mulher que a pessoa precisa emagrecer. Sim. Mas, assim, principalmente nessa questão do peso, tem o IMC máximo que a gente pode operar, né? O índice de massa corporal. Acima de 29 é contraindicado. Você vai aumentar o risco anestésico. Falando na lipoaspiração, não é medida de emagrecimento, então não tem a indicação. Como qualquer especialidade médica, a gente precisa de uma indicação para cirurgia, né? Sim. Então, se não tem indicação, eu não vou fazer. Ótimo. Falando um pouco dessa sua experiência aí de consultório, a gente pediu que você trouxesse alguns casos para compartilhar conosco. Vamos começar com já algum que tenha te marcado. Ó, esse caso é até recente. A reviravolta dele dava um filme. Eu atendi essa paciente de Divinópolis. Ela me chegou querendo tirar uma manchinha na mão. E aí eu olhei a mancha na mão e falei, tá, a gente tira essa, mas tem uma mais aqui em cima que tá me chamando a atenção, nós vamos tirar essa aqui de cima. Ah, porque? Falei, não sei, tá? Sugestiva de um câncer de pele, vamos tirar e mandar pra biópsia. Tiramos, mandamos pra biópsia, pra minha surpresa e pra dela veio um melanoma, que é o tipo de, pra quem não é médico, que tá assistindo, é o tipo de câncer de pele mais perigoso que pode ter, é o que mais tem possibilidade de espalhar pro resto do corpo, né? E aí veio um melanoma até com um nível bem avançado, sabe? Pedi revisão da anatomia patológica, confirmou que era um melanoma. Trouxe ela para operar aqui em Belo Horizonte, que no hospital que eu trabalho é referência em oncologia. Sim. Então a gente veio, tirou, ampliou a margem, tirou mais e fizemos o que a gente fala a biópsia do linfonodo sentinela na axila, para poder ver se essa célula não tinha espalhado, né? Veio tudo negativo. Falamos, ó, ufa. Não satisfeitos com isso, discutindo um caso com colegas e a gente discutiu isso em reunião clínica, até por isso que eu trouxe ela para cá, para a gente ter acesso a isso. Todo mundo falou, não fica satisfeita com isso, investiga mais, pede mais uma revisão, vamos pedir mais uma análise, um outro tipo de exame que chama imunohistoquímica. A imunohistoquímica achou em um dos linfonodos uma micrometástase. E aí, essa paciente, a gente indicou ela fazer um tratamento até novo para o melanoma, que chama imunoterapia, discutindo com radioterapeutas, oncologistas. A gente faz sempre essa reunião clínica, sabe? Sim. E aí, chegamos a essa conclusão que seria indicada a imunoterapia. Ela tem plano de saúde, essa paciente. Só que nesse caso, como é um tratamento muito novo, o plano não cobre totalmente. E a parte que o plano não cobre ficou muito cara, sabe? E aí que vem a parte inusitada desse caso. Um primo dessa paciente foi no show da Taylor Swift e pegou o salto da Taylor Swift. E aí ele foi leiloar para poder... Uou. Eu não sei se vocês viram isso, não, rodou no Brasil inteiro. E aí foi leiloar esse salto para poder ajudar o tratamento da prima, né? Sim. E aí nisso o salto, se não me engano, era Louboutin. Uau, e aí, então deu pra... e aí o mais legal é que o próprio Christian Louboutin viu na internet o movimento, legal, como que as coisas foram caindo, e falou, a Louboutin vai financiar seu tratamento inteiro. Nossa, que massa! Que legal. E é daqui de Belo Horizonte? Ela é de Divinópolis. Mas e aconteceu aqui em Belo Horizonte. E aí, a gente operou ela aqui no Horizonte. Sim. E aí, essa história tomou repercussão mundial. Que bacana. E aí, ela... não sei como que tá isso, mas a notícia que eu tive foi isso, que o Louboutin ia financiar. Ia financiar. Quando que foi? O show da Taylor foi mês retrasado? Acho que foi em novembro, né? Novembro, por aí. Então ela já operou? Eu já tinha operado ela antes, né? Ela tava fazendo já a imunoterapia. Sim, aí ele ia custear o tratamento. Isso. Que legal, muito bacana. Quais são as principais demandas que as pessoas procuram na área da cirurgia plástica? Geralmente ela te procura para mexer onde? A maioria das pessoas hoje é cirurgia de mama, pálpebra e às vezes que eu falo contorno corporal, às vezes lipoaspiração, abdominoplastia. Ok, então eu entendo que seja mais o público feminino. Sim, a maioria é feminina. E tem um outro lado que são os pacientes que às vezes vêm encaminhados por dermato, que a gente faz esse tratamento oncológico também, né? Sim. O dermato ou às vezes o mastologista, pra gente fazer a reconstrução de mama. Então são esses dois lados, o paciente que chega sozinho e os que vêm encaminhados. Vamos falar um pouco então da
cirurgia de mama. O que é? É colocar silicone ou não necessariamente? Que eu vi algumas postagens suas aqui, né? Faz a mamoplastia, coloca a prótese ou não? Isso é... Fala um pouco pra gente. Isso é uma... Dá um livro, né? Uhum. São várias coisas. Sim. Eu sou um pouco até rígida nisso, assim. Eu acho que se você quer aumentar a sua mama, a gente coloca prótese. Se Sim. você não quer aumentar, não tem por que colocar a prótese, sabe? Porque senão, eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Às vezes a paciente tem a mama muito grande, muito densa, e tá com essa cultura hoje em dia de tudo ter que colocar prótese, Sim. sabe? Eu acho que ela tem que ser bem indicada. Então, a paciente que às vezes quer reduzir a mama, não tem por que a gente tirar o tecido dela e colocar um tecido artificial, né? Então, assim, para aumentar a mama, a gente pode colocar a prótese, colocar só o silicone, que o pessoal fala, fazer a mastopexia, que é a cirurgia de levantar as mamas, e aí a gente pode fazer com ou sem prótese, e a mamoplastia redutora, de reduzir o tamanho das mamas. E existe uma idade mínima para poder fazer a cirurgia? Geralmente 16 anos, mas assim, a menina, né, tem que estar com a mama já bem desenvolvida, já tem que ter um tempo que menstruou e principalmente cabeça boa. É? Como assim? Ela tem que entender que é uma cirurgia que vai depender dela no pós-operatório, né? E que provavelmente vai impactar no resto da vida dela. Então ela tem que ter essa consciência de, não é só porque sua coleguinha colocou, porque você viu no Instagram, que você vai sair fazendo a cirurgia plástica. Tem que estar bem estabelecida, a pessoa tem que ter essa maturidade para se comprometer. E as próteses que estão disponíveis hoje no mercado, elas têm um tempo de vida útil? Então, isso era até uma das coisas que a gente ia falar. Antes tinha aquela questão de que ela valia até 10 anos. Sim. Então, chegou 10 anos, você é obrigado a trocar. E aí começou um rumor de que, hoje a prótese dura para sempre. Isso é mentira, gente. Pelo amor de Deus, é mentira. A prótese não vai durar para sempre, tá? Ela é um corpo estranho, é um produto que pode dar defeito e tende a dar mais defeito depois de 10 anos. Sim. Então, assim, não é que, deu 10 anos, teve uma data de validade, vamos trocar. Mas para sempre ela não vai durar. Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento, principalmente depois de 10 anos. E legal porque, assim, depois de 10 anos, sua mama pode ter caído, você pode não querer prótese mais, pode ter tido 2 filhos amamentados e sua vida é outra. Então, às vezes, nem você mesmo vai querer essa prótese, ou vai querer uma prótese diferente depois de 10 anos. Então, Então, o tem essa ideal é questão. considerar os 10 anos para fazer essa reavaliação. Sim, às vezes começar a fazer reavaliação antes. Começou aí por volta de 8 anos, a gente já começa a fazer exame, né? Fazer ultrassom, às vezes até antes também. E aí, pra gente detectar antes se a prótese rompeu, se ela teve uma contratura, se dá para esperar mais. E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento. Pergunta que muita gente leiga às vezes faz, ou até mesmo quem não seja tão leigo assim. A prótese, ela interfere na amamentação? A mulher que não teve filho ainda pretende ter, pretende amamentar. Se ela colocar... Vou falar silicone, que é a linguagem mais geral, tá, doutora? Se ela coloca silicone, pode atrapalhar na amamentação? Só colocar a prótese, não. Porque a mama é dividida assim. A gente tem a glândula e tem o músculo. A gente pode colocar a prótese, falando de uma forma bem simples, abaixo da glândula ou abaixo do músculo. Então, disso ela não vai ter contato com a glândula. Sim. Agora, se a gente faz a mastopexia ou a mamoplastia redutora, que a gente corta essa glândula, corta em volta da areola, pode ser que atrapalhe sim. Ah, tá. Então não é pela Não é pela prótese, prótese. é pelo tipo de cirurgia. Sim. E então não faz diferença se essa mulher coloca antes de ter o filho ou depois? Não faria diferença. Eu sempre vejo cada caso. Porque assim, se a mulher, tô com 30 anos casada, quero engravidar esse ano. Vamos esperar, né? Porque você vai amamentar, sua mama vai crescer, vai diminuir, vai perder resultado. Sim. Entendeu? Então agora se é uma menina nova, essa menina de 16 anos, não vale a pena ela ficar, às vezes quer, não tem previsão de ter filho, vou ter filho depois que terminar a faculdade, 30 anos de idade. Não justifica ela ficar 14 anos insatisfeita com o corpo dela, porque talvez ela vai ser mãe, talvez ela queira amamentar. Sim. Então a gente sempre individualiza. Tem uma pergunta aqui, doutora, que chegou o Isaac acabou de me mandar. Uma cirurgia de redução de mama pode ser feita mesmo que não esteja causando, mesmo que não esteja causando um problema na coluna, essa mama, a coluna não está tendo problema pelo peso,
pode fazer ainda assim a redução? Sim, isso é estético, assim, se não tá te incomodando, se não tá te agradando o tamanho da mama e você quer reduzir, a gente reduz. Existe muito esse acometimento da coluna por causa do peso das mamas? Isso incomoda muito. Tem muita paciente com a mama muito densa, muito pesada. Incomoda principalmente aqui no lugar do sutiã, sabe? Uhum. As mulheres vão entender. Às vezes a alça do sutiã, você não consegue usar a alça fina porque corta aqui no ombro. Às vezes acaba causando problema na postura. Então a mulher já anda mais encurvada por causa desse peso. E aí vai causando vários problemas. E aí faz A gente reduz. a redução. Isso. A amamentação faz a mama cair? Sim. Na maioria das vezes, né? Tem umas Sim. abençoadas que não sofrem com a gravidade. Mas sim, porque principalmente o que faz a mama cair, além da amamentação, é essa mudança de volume, sabe? Uhum. Então, na gestação e na amamentação, a mama cresce e depois esvazia. Isso gera uma flacidez. Assim como questão de variação importante de peso também. Aquela paciente que perdeu já acima de 5 quilos, já dá uma alteração no formato da mama. E tem o perfil genético também? Alguma mulher? Sim, que com faz? certeza. Às vezes a história da mãe sempre teve a mama mais caída, a avó. Sei. Chegou outra pergunta, doutora. Pode fazendo assim? Nessa Claro, dinâmica? claro. Tá. Então a gente abre porque tá ao vivo, o pessoal vai mandando as suas perguntas também. Eu esqueci de falar o nome da pessoa. Teria sido Alter Michele. Altemir Michele. Agora é do Johnny. Cirurgia plástica de retirada das mamas traz risco à vida? Pode trazer risco à vida? Ó, essa é a frase que eu falo no consultório. Pra morrer, a gente tem que estar vivo. Uhum. E isso é o mínimo, né? Então, assim, risco à vida, a gente pode sair daqui e morrer todo mundo, Deus livre, mas isso é o tipo de coisa que não tem como prever. A cirurgia das mamas é uma cirurgia relativamente segura. Então, assim, não é arriscado. É raro você morrer disso. Uhum. Mas a gente tem que tomar, como toda cirurgia, se você for tirar uma unha encravada, desde uma cirurgia plástica, a gente tem que tomar os cuidados para fazer isso de forma segura. Sim. Agora, não tem como eu garantir isso, né? Não tem Uhum. como ninguém garantir isso. Sim. Toda cirurgia tem seu risco, Toda né? cirurgia e tudo que a gente for fazer, né? Mas é uma cirurgia segura, Sim. de baixo risco. E o ideal é se fazer com um profissional qualificado, né, doutora? Sim, e aí entra nessas questões de segurança. Primeiro, conferir se a pessoa que vai te operar. Hoje em dia a gente tem que falar isso, infelizmente, né? Sim. Se é médico, Sim. se é cirurgião plástico. Uhum. Porque a gente encontra todo tipo de pessoa fazendo todo tipo de procedimento hoje. Então, tem que olhar no site do CRM, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, digita o nome, vê se a pessoa tá lá, desconfia. Fazer em ambiente hospitalar, né? Sim. É importante. Não dá para fazer cirurgia em clínica. Qualquer pinta que eu tiro, eu faço dentro do hospital. Então, eu tenho medo de arriscar a vida dos outros. intercorrência, Então, né? eu gosto de estar preparada. Sim. A gente tem que estar preparado, né? Sim. E questão do tempo cirúrgico, que é muito importante. Então, assim, por isso você perguntou lá no início se tinha alguma coisa que eu não... Já falei não. Sim. Principalmente em questão do tempo cirúrgico. Muitos pacientes querem fazer tudo. Como diria um chefe meu, o rosto e o resto. Aham. E a gente tem que levar em consideração o tempo cirúrgico. Não vejo por que ficar 10 horas operando uma paciente numa cirurgia estética. Sim. 10 horas na anestesia geral, vida pra lá, vida pra cá. Então, respeitando o tempo cirúrgico, a gente diminui o risco de ter complicação. Eu quero fazer uma pausa aqui. A doutora falou sobre a pesquisa no CRM, então, como advogado que atua na área do direito médico, isso é extremamente importante, gente. E é muito simples, né, doutora? Basta você acessar o site do conselho e lá você vai... Tá procurando um cirurgião plástico? Você vai procurar se essa pessoa tem o registro da especialidade. Não é, sou cirurgião plástico. Não, é muito simples. Você pesquisa no site... Quem é especialista vai estar lá. Na hora que sair a relação desse profissional que está procurando, o nome dele, vai ter se ele tem o registro de especialista ou não. Isso vale não apenas para cirurgia plástica, mas para toda especialidade, porque principalmente com o advento das redes sociais, o que tem hoje da pessoa se apresentando, gerando a dúvida no paciente, né? O paciente não sabe. Estava até conversando com a minha esposa sobre isso hoje. Hoje, você acessa o Instagram, a pessoa ela tava lá fazendo, sei lá, um botox ou uma cirurgia
ou procedimento de redução, e você fica na dúvida, será que é médico mesmo? E não deveria ser assim, E a né? pessoa ainda coloca assim, medicina estética. Isso. E assim, tem o CRM, você vai saber falar isso às vezes até melhor do que eu. O CRM obriga, por exemplo, eu sou cirurgião plástica. No meu Uhum. perfil tem que colocar cirurgião plástico, o meu CRM e o RQE, que é o registro de especialidade. Então, Exatamente. já é uma coisa obrigatória. Se a pessoa não colocou, será que ela não tem isso? Exatamente. É, Já por que que ela levanta a não orelha. colocou, É. né? E outro detalhe, e se essa pessoa fizer apenas uma pós-graduação, claro que na cirurgia plástica não tem como fazer só uma pós, né? Ou tem? É, pós não. Você pode fazer uma especialidade, mas para você ser considerado cirurgião plástico, tem que fazer uma prova de título da Prova de Sociedade título. Brasileira. Isso. Isso, qualquer especialidade, né? O Código de Ética Médica, ele determina que se você faz só uma especialidade, sem o título, você tem que colocar no seu Instagram, onde você vai anunciar, enfim, por exemplo, pós em psiquiatria, não especialista. Tem que se colocar isso, tá? Mas nem todos fazem isso Se a voluntariamente, gente né? for por esse caminho, nós vamos ficar aqui até amanhã. Pois é. Tá. Então, aqui no Brasil, o perfil da paciente brasileira, ela geralmente quer uma prótese maior ou uma prótese mais discreta? Como é o médico cirurgião plástico? Você tem que ficar ali trabalhando muito mais essa questão proporcionalidade com essa paciente? Sim, na maioria das vezes sim. E é interessante é que, mas elas nem chegam hoje falando de tamanho de prótese, Hum, sabe? Elas querem todas o colo marcado. Esse é o principal pedido, sabe? sim. E aí, colo marcado é uma coisa que a gente sempre fala, depende muito da largura do tórax. Então, não adianta uma pessoa pequenininha, e aí vem a proporcionalidade, a gente colocar uma Sim. prótese muito grande, senão a prótese vai para axila. Da mesma forma, uma Uhum, pessoa com o ombro a largura entre os ombros maior, se a gente colocar uma prótese pequena, ela não vai dar essa questão de colo marcado, uhum. Então né? tem que fazer essa análise Sim. baseada no tipo da pessoa. Vamos lá. Tem outra, Isaac. Você mandou aqui, eu vi que chegou. É... Ah, sim. A Tonzete, ou Tonzete, deve ser a Tonzete, diz que tem diabetes. Pode colocar prótese de silicone? Ó, se o diabetes estiver controlado, ela estiver liberada pelo endócrino dela, sim. Ok. Mas isso tem que estar bem controlado. Diabetes controlado aumenta a chance de ter infecção, da cicatriz não fechar. Hum, Então, estando controlado, tudo bem. tudo certo. Ok. Isaac, você tá fazendo o filtro só do tema que a gente está abordando, né? Para fazer perfeito. Então, porque aí toda vez que eu receber a notificação, eu já sei que é do tema que a gente está falando. O Flávio Marques, o pessoal hoje está gostando de mandar perguntas para você, doutora. Por que quando se coloca a prótese de silicone, há risco de trombose? Existe isso? Ó, o risco de trombose acontece em qualquer cirurgia. Não tem nada Uhum, a ver com a prótese. E uhum, aí vem aquilo que eu falei de tempo cirúrgico. A trombose é. Não existe essa relação matemática, mas assim, é proporcional à quantidade de tempo cirúrgico, porque você vai ficar sim, imobilizado, né? sim. Então, trombose significa tempo com a perna parada. Uhum, Então, quanto mais longa aquela cirurgia, mais tempo a paciente imóvel, maior chance de ter trombose. E aí volta naquela questão de por que que eu não vou ficar 10 horas operando a paciente? uhum. Você está aumentando muito o risco de Aumentando o trombose. risco de trombose. Você falou sobre a cirurgia de mama ainda, que tem uma de levantamento da mama. É É a mesma mastopexia. mastopexia? Isso. Tá. Fala um pouco sobre ela pra gente. É É cirurgia. a mesma coisa. É Ah, cirurgia de então tá. levantar a mama. A gente pode Sim. fazer com ou sem prótese. Ah, tá. Então é possível sem a prótese Sim, fazer? inclusive tem uns resultados muito bons, que a paciente que tem um tecido denso e às vezes não quer prótese, a gente consegue remodelar o tecido da mama dela, fazendo como se fosse uma prótese dela, com o tecido dela, e fica bem legal. Então não vai precisar da prótese porque é o próprio Sim, tecido. com o tempo fica mais natural, né? Uhum. Mas dá um resultado bem satisfatório. E em relação ao tempo de recuperação, é igual a mesma coisa? Igual, 15 dias mais ou 15 menos. dias. E quanto à cicatriz, doutora? Porque é uma preocupação que eu acredito que a mulher tenha, né? Uhum. Hoje elas estão cada vez mais discretas, as cicatrizes. Por quê? Muda-se a técnica, é a tecnologia que se usa que tem diferenciado? A gente sempre vai tentar fazer a cicatriz menor possível e mais Uhum, estética possível. Então, acho que isso desde os primórdios foi uma preocupação do cirurgião plástico. Hoje tem sim. algumas técnicas que a gente consegue realmente fazer a cicatriz menor. Essa sexta mesmo a gente fez uma técnica nova da cirurgia de mama, que a gente deixou uma cicatriz aqui embaixo de 2 centímetros. Mas eu sempre falo que isso não é para quem quer, é para quem pode, né? Então, Uhum. depende do grau de flacidez da sua mama, da sua pele, para
proporcional à quantidade de cicatriz que vai ter. Porque às vezes a paciente chega no consultório e fala, mas eu quero fazer uma mamoplastia em L, que é aquela que não tem a cicatriz aqui no decote. Mas às vezes a paciente tem uma flacidez muito grande, não dá. Não dá para fazer. Tudo depende do perfil do paciente. Cicatriz é igual a flacidez de pele. Quanto maior a flacidez, maior a cicatriz. Maior a cicatriz. Ana Paula, quanto tempo é... você já respondeu? 10 anos. Geralmente 10 anos, tempo para troca. Né, a partir de 10 anos. Hoje não é tão rígido assim. Então, assim, fez 10 anos, fez um exame, a próstata tá tudo bem, não tem nenhuma queixa, vamos acompanhando. Vai acompanhando. Jasmine, qual é a idade indicada para se fazer um... Olha, as perguntas, o pessoal tem curiosidade mesmo a saber da idade e qual tipo. Qual a idade indicada para se fazer a mamoplastia e qual o motivo se deve fazer em questão de saúde? Essa segunda parte eu não entendi, mas existe uma idade indicada? Não, depende da saúde, aquela idade mínima a gente já falou, idade máxima não tem. Tem paciente que chega com 70 anos, a pessoa tá ótima. Vamos operar. Se o clínico, o cardiologista liberar, a gente faz, respeitando as limitações, né? Questão de saúde, que eu consigo pensar para uma mamoplastia, às vezes esse negócio é engraçado, porque é aquilo que eu falei também no início. Não é tão bem delimitada a estética. A estética também envolve a saúde mental, né? Sim. Mas assim, me vem na cabeça a questão de reconstrução após câncer de mama, que é uma coisa, às vezes, menos estética, né? Certo. Vamos falar então agora sobre a blefaroplastia? Sim. Muita gente não sabe o que é, né? Tá aumentando agora o número de pessoas que estão recebendo informação sobre essa cirurgia. É que o nome é meio feio, né? Mas é cirurgia de pálpebra. Cirurgia de pálpebra. Fala um pouco sobre ela pra gente. É uma cirurgia que eu gosto muito, porque me traz essa questão de detalhe, porque é a pele mais fina que a gente tem no rosto. Sim. Né? Então, tudo que a gente for fazer ali aparece. Então, ela tem que ser milimetricamente planejada, a gente tem que estar sempre estudando. A gente pode fazer ela somente superior, na pálpebra superior, às vezes a pessoa vai ficando mais velha. E é interessante porque às vezes não é nem a pessoa mais velha. Tem gente nova que, por genética, a pálpebra já cai um pouquinho, a gente faz o corte fica aqui nesse sulcozinho que a gente tem, fica bem discreto. E pode fazer inferior também, que a gente faz aqui. E ela ajuda, às vezes, a bolsinha que tem aqui de gordura. Geralmente, quanto tempo que leva? É uma rápida, cirurgia né? muito simples. Assim, simples de... não simples de fazer, né? Igual eu falei, a execução precisa de muitos detalhes. Mas a gente faz com anestesia local e sedação. Então, assim, com 1h30 a gente faz a pálpebra superior, 4 horas, às vezes, as 4 pálpebras que a gente fala, superior e inferior, dos dois lados. Geralmente, a cirurgia é feita em número maior na de cima? Geralmente é na de cima, porque tem alguns casos que até os convênios cobrem, sabe? Se estiver atrapalhando a visão. Sim. Ok. Você faz também, não sei, na sua experiência no consultório ou no próprio hospital, a cirurgia reparadora pós-bariátrica? Faço sim, bastante. Ok, vamos lá. Você mandou mais outra pergunta? Eu já quero ir para outro caso da doutora. Pode ir? Então vamos contar sobre o outro caso, da sua experiência aí, desse relato com os pacientes, dessa vivência, que tem te marcado, que quando se fala cirurgia plástica, você lembra? Esse caso chegou para mim, eu era residente ainda, mas me marcou bastante. A paciente, mulher, ela tinha uns 30 anos, veio do Pará. Ela morava lá no Pará. E aí tinha uns 5 anos que ela tinha colocado silicone industrial no glúteo. E antes, ou pouco antes, tinha colocado prótese de mama normal na mama. Sim. E aí, passou um tempo, ela começou a ver que estava estruindo, assim, parecia uma ferida no bumbum e na mama. Achou estranho, ficou com vergonha de... A pessoa sabe fazer as coisas erradas, né? Sim. Ficou com vergonha de procurar atendimento médico e enrolou. E aí ela veio transferida para Belo Horizonte numa situação caótica, assim. Tava uma ferida enorme no glúteo e na mama também. E ela associou que era a mesma coisa. Pensou, eu tenho silicone aqui no glúteo, tenho silicone aqui na mama, deve estar dando ruim. Vou falar primeiro do glúteo, o que aconteceu. Esse material, quando não é um material próprio, né, pra gente fazer os procedimentos, e aí vem silicone industrial, PMMA, óleo, tudo que o povo injeta aí, ele começa a extruir, o corpo não aceita isso, não é um material inerte, né? E aí começou a extruir e não parava de sair, e aquilo ali infeccionou. Então ela ficou internada, por que eu lembro dela? Eu acho que quase 6 meses lá no Felício Roxo.
E não parava de sair essa substância. A gente levava pro bloco, tirava, lavava, voltava. No final, a gente teve que tirar o músculo dela, o glúteo máximo, porque já estava tudo acometido. Então, assim, é muito triste a gente ver uma pessoa que foi procurar uma coisa para estética e ter um resultado estético tão ruim decorrendo Sim. disso, né? E aí, a parte mais dramática disso é que na mama era um câncer de mama avançado, Poxa. que ela não procurou atendimento médico porque Uhum. achou que estava relacionado. Ok. Então, serve até de alerta, primeiro para não coloquem coisas estranhas Sim. com qualquer profissional e procure o médico se você vê que tá tendo alguma Uhum. alteração, sabe? PM, você falou PM, Chama PMMA. PMMA. É o quê? É uma substância. É uma substância que há muito tempo atrás Tá. Aham. ela era utilizada para estética para fazer preenchimento. Ok. Só que foi se descobrindo como a medicina vai evoluindo que essa substância o corpo não absorve nunca. Uhum. Então você colocou o PMMA, um belo dia, 30 anos depois, tem uma espinha, sei lá. Isso começa a sair e não para. O corpo descobre ele e começa a expulsar. Então, é proibido hoje fazer qualquer tipo de cirurgia. Tem uma indicação, que é uma indicação muito específica. Hoje não é permitido o uso. Tem gente que Sim. ainda usa. Onda. Então, ele foi substituído pelo ácido hialurônico, que a gente faz os procedimentos, porque já era também uma substância que era usada na medicina em várias outras áreas, e ele é absorvido ao longo do tempo. Então, ele não causa essa reação toda, como o PMMA, esse silicone industrial, essas Ah, então é porqueiras. diferente o PMMA do silicone industrial, que eu ia te É, perguntar sobre ele. é. Porque eu já vi na televisão uma vez, inclusive, gerando essa mesma reação. Parece que a gravidade o puxa para baixo, né? Não, Então, causa uma reação inflamatória muito grande, o corpo uhum, percebe que aquilo ali é uma porqueira e vai, e vai vai diminuindo. eliminando, né? É, Tá, então é proibido hoje. é proibido. Certo. Aí quem tinha perguntado era o Leandro. O Leandro perguntou justamente isso. Se o PMNA pode ser utilizado. O ácido hialurônico, doutora, que então está hoje sendo utilizado, ele tem um tempo que o organismo vai absorvê-lo? Sim, sim. Qual é o Geralmente tempo? 4, 6 meses, mas Quatro. depende. Então pode ficar reaplicando sempre ou não? Sim, se tiver indicação. Pode, não tem. É... Você ia falar alguma coisa, Zé? Não, é Ah, porque eu tá. pedi água. Ah, sim. Pois não. Tá. Então, outra cirurgia que eu quero saber se você faz é rinoplastia. Faz também? Faz sim. Tem gente que te procura muito por isso? Sim, sim. Tá. Fala um pouco pra gente da rinoplastia. A rinoplastia foi a cirurgia que obrigada, mais me despertou interesse na cirurgia plástica, porque é uma cirurgia cheia de detalhe, sabe? Uhum. É muito legal, porque a pessoa às vezes chega e fala assim: ah, eu quero só levantar a pontinha. A ponta é a parte mais difícil do nariz, da gente mexer. Então, é uma cirurgia cheia de detalhe, a gente precisa estar sempre de olho, porque qualquer coisa, a gente tá na frente do rosto, né? Sim. Qualquer um vai ver. Então, não é só levantar a pontinha, não é só dar uma raspadinha no osso. É uma cirurgia Uhum. complexa, de novo, ambiente hospitalar, anestesia geral. E é muito legal, porque envolve toda a proporcionalidade da face. Não só o nariz, mas às vezes está relacionado a paciente que às vezes tem o queixo um pouco para trás, às vezes a maxila aqui um pouco para trás ou para frente, isso afeta a ponta. Então, é multifatorial, assim, Sim. E sempre é recomendado no ambiente hospitalar, com né? certeza. Fala aí, doutora, por que você está dizendo isso? A gente que é da área acaba entendendo, né, pela intercorrência, mas o leigo não necessariamente. Ele acha que, eu preciso da cirurgia, dá para fazer na clínica ali. Por que você prefere o ambiente hospitalar? Eu gosto de saber exatamente para onde ir e a quem procurar se tiver qualquer complicação. Então, assim, você vai operar em uma clínica, às vezes consultório, né? Hoje tem clínica aí muito bem equipada, né? Mas já vi muita gente fazendo até rinoplastia em consultório. Se der tudo certo, tudo ótimo. Vida que segue. Mas a partir do momento que tiver qualquer complicação, você não tem assistência nenhuma. E aí você tem que chamar, às vezes, o SAMU. Às vezes até o SAMU chegar, se o paciente começar a sangrar, é, não dá tempo, gente. Sim. E aumenta a chance de infecção, né? Então, assim, eu gosto sempre de trabalhar em um hospital que tem CTI, que tem todos os exames que eu precisar na palma da mão, banco de sangue, tudo. Lipoaspiração, vamos falar? Sim, lipo é interessante porque as pessoas têm muito medo, né? Aham. E aí as pacientes chegam no consultório realmente, eu queria fazer lipo, mas eu tenho medo. Aí eu falo, eu também tenho medo se for fazer, primeira coisa, emagrecer a paciente à base da lipo, né? Às vezes a gente vê aí pessoa que não tá no peso ideal, vai tirar 10, 15 quilos de gordura,
vai ter complicação. Sim. Ambiente hospitalar, diminui o risco de ter infecção. Igual eu falei, você está assistido se tiver qualquer complicação. E para um profissional habilitado. Por que que a gente faz cirurgia geral antes? Eu sei mexer dentro da barriga. Exatamente. Então, assim, você tem que estar associado. Eu sempre tive esse pensamento, assim, eu tenho que saber consertar o que eu estou fazendo. Sim. Pensar que pode. Pode. Tá. O que que é uma lipo? Como que funciona? É um instrumento que vai tirar a gordura? A lipo é o seguinte, a gente tem várias camadas na pele, né? Então tem a pele que a gente tá vendo, subcutâneo, e aí tem a camada de gordura. E aí, falando especificamente do abdômen, que é o mais comum, a gente tem a musculatura, né? Que eu falei, e depois ele fica o intestino e os órgãos. Dentro dessa camada dentro da barriga mesmo, onde estão o intestino, ainda tem uma camada de gordura, que a gente não pode mexer, né? Então a gente vai pegar uma cânula, que é uma vareta assim que tem vários furinhos, liga no aparelho de aspiração. E aí, nessa camada superficial de gordura, a gente aspira essa gordura. Entendi. Entendeu? Aí a Laís está perguntando assim: a lipo não é para emagrecer, é para definir o corpo. Fala mais sobre isso, porque tem pessoas que não entendem. Você concorda que não é para emagrecer, é para 100%, né? Não é para emagrecer, porque é o seguinte, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica estima, a gente tem um limite que a gente pode retirar de gordura, que é de 5 a 7% do peso corporal. Então, daí você já imagina que se a pessoa estiver acima do peso, você vai tirar muito volume, você vai ter complicação. Aumenta a chance da pessoa precisar de uma transfusão de sangue, de precisar de várias outras coisas. Então, ela é para a gente modelar, tirar aquela gordura localizada. E aí que você vai ter um resultado legal. Por quê? Aquela gordura que eu falei agora há pouco, que fica dentro da barriga, junto do intestino, a gente fala que é a gordura visceral. A gente não tem acesso. Infelizmente, não existe milagre. A gente só pede essa gordura, dieta, exercício físico. Então, assim, às vezes a pessoa faz a lipoaspiração, a gente tira tudo, aquela gordura tá ali dentro da barriga e vai continuar. Então, a pessoa às vezes não vai ter o resultado que quer, tá correndo um risco enorme e não vai ter o resultado, vai ficar quadrada, vai ficar sem contorno. Então, chegue no peso ideal, a gente só modela. E você tá tirando a gordura. Se a pessoa não mudar o hábito de vida depois, aí fala que a lipo não funcionou, Sim, né? é. Tá. Essa é a que a Laís mandou, né? Você mandou aqui agora. Tá bom. Doutora, então vamos lá. Quais são os principais mitos que envolvem a cirurgia plástica? Ó, o primeiro, a gente falou aqui da prótese de silicone, mas é interessante bater nessa tecla. Prótese de silicone não é o que vai impedir a mama de cair. Muita gente acha isso, muita gente chega no consultório. Pelo contrário, se ela for colocada numa posição, às vezes, mais superficial, ela vai dar mais peso que é o que vai fazer a mama cair. Então, assim, primeira coisa, infelizmente, eu queria estar trazendo notícias melhores, mas, assim, a gravidade atua para Pra todo todo mundo. mundo. Sim, Para emagrecer é só dieta e exercício físico. sim. Mas, assim, então, a prótese de silicone não é o que vai fazer a mama impedir ela de cair. Ela vai dar um volume maior, talvez, às vezes, um colo mais marcado, isso sim, mas cair ou não cair, não é isso. Não é a prótese. Um mito. E outro? É isso que, assim, é só fazer uma lipoaspiração, que agora eu posso comer o que eu quiser, não preciso fazer atividade física. Você vai estar jogando seu dinheiro fora. Sim. Tem que manter. O resultado é tão importante você estar no peso adequado antes como depois, porque se você engordar ou emagrecer demais também, vai perder resultado. Então, o resultado depende muito do paciente, às vezes mais do paciente do que a gente. Sim. E tem alguma coisa que você acha que da cirurgia plástica todo mundo precisaria de saber? Isso que a gente falou do profissional, de procurar o profissional, eu acho que é a coisa mais importante. Eu acho que todo mundo precisa de saber que a gente não faz milagre. A gente precisa muito da cooperação do paciente, de um cuidado pós-operatório bem feito. A gente tem uma equipe especializada em pós-operatório, mas assim, se o paciente sai do consultório e não tiver o cuidado certo, não adianta. Então, vamos fazer uma cirurgia plástica, é um investimento, comprometa-se desde o início até o final, para não jogar dinheiro fora mesmo, não sair arriscando. Vou tentar fazer uma conexão, doutora Silvia. Doutora Silvia, você que chegou agora é cirurgiã plástica, tá? É membro do como é que é? Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então sabe exatamente o que está falando e trabalha num hospital de muita referência aqui na cidade de Belo Horizonte. Eu quero fazer um paralelo com a psiquiatria.
a cirurgia plástica ou a psiquiatria. Você já percebeu algum paciente que chegou no seu consultório e falou, doutora, te, quase que encontrando em você a solução dos problemas da vida dela ou dele, a pessoa dela. Doutora, eu quero fazer isso. Ou começou a fazer uma coisa e não parou ali, foi fazendo outras e outras, e você viu que pode não ser. Quando a pessoa, às vezes, chega já querendo, citando muito número de cirurgia que quer fazer, a gente já fica com a orelha em pé. Sim. Né? Você já vê que às vezes a pessoa tem um problema de autoaceitação, de autoimagem muito grande. E aí vem muito questão de, às vezes, a paciente que perdeu um pouco de peso. Não necessariamente a paciente que fez bariátrica, mas às vezes a paciente que fez o exercício e perdeu 10 quilos. Sim. Às vezes a pessoa não está satisfeita, ainda, às vezes acha que precisa emagrecer mais, às vezes a paciente está no peso ideal. Então, às vezes tem esse distúrbio de imagem, a pessoa, eu quero fazer lipo. E eu falo muito no consultório, falei, mas você não precisa fazer lipo. Não precisa. E às vezes a pessoa ainda tem aquela imagem de que, nossa, eu ainda estou acima do peso, eu ainda preciso, vamos fazer de qualquer jeito. Então tem isso, não só na lipoaspiração, mas de autoimagem mesmo, sabe? Sim. E aí você precisa de ter essa abordagem também pela questão. Neste caso, talvez seria melhor tratar a saúde mental. Tem Sim, isso também. com certeza, porque assim, não adianta. Se a pessoa não se aceitar, isso é clichê, mas assim, se a pessoa não se aceitar, eu posso fazer 1 milhão de cirurgias plásticas que ela vai continuar insatisfeita. E aí vão começar a surgir umas aberrações que a gente vê na televisão todo dia. Sim. Ok. Você mandou aqui, Isaac, mais uma. Vê que tá chegando no chat pra mim. O pessoal pega do chat também. Essas aqui, doutora, eram das caixinhas de perguntas. A gente botou algumas no chat também. Me fala aí que eu já vou perguntando pra doutora. Tem mais um caso, viu, doutora Silvia? Que eu quero que você traga pra gente mais um mito também. Tem aí, Isaac? Então já vou entrar no caso, depois você fala, tá? Me fala outro caso, doutora, que você falou assim, interessante isso aqui, posso levar adiante. É um caso de reconstrução de mama. É um tema que eu gosto muito e tem um lugar especial no meu coração. Essa paciente, ela já é um pouco mais, não vou falar velha, ela tem 50, 60 anos, um pouco mais madura, né, do que a média. Sim. Ela tinha tido um câncer de mama, tinha uns 10 anos. Na época não sabia que hoje a gente faz a reconstrução logo após a retirada da mama, na mesma cirurgia. Não sabia dessa possibilidade, ficou com medo, então fez a reconstrução. E aí, por ela ter tirado uma mama, ter tido essa realmente mutilação, deu uma simetria muito grande. Quem é mulher, imagina você tá um lado com uma mama grande, pesada, e o outro lado sem nada, te lembrando todos os dias que você teve um tratamento com câncer, ainda tá ali precisando tomar remédio, correu esse risco de vida. E aí ela chegou no consultório indicada por uma conhecida, eu não sei o que dá para fazer, dá para fazer alguma coisa. E assim, a gente fez, nunca é só uma cirurgia, são várias abordagens, mas foi tão legal porque assim, a gente teve que colocar primeiro uma prótese expansora para poder melhorar a qualidade da pele dela, depois colocar a prótese definitiva, depois fazer a simetrização das mamas. E assim, no final, não é que ela vai esquecer que ela teve um câncer, mas assim, a gente conseguiu reconstruir até a areola, reconstruir o mamilo que ela tinha perdido. Então, não é que ela vai esquecer que ela teve um câncer, mas ela não precisa lembrar de uma forma tão sofrida e achar que ela foi, não ter essa sensação de mutilação, sabe? Então, essas pacientes, quando a gente consegue trazer o tratamento oncológico delas de uma forma mais leve, não tem gratificação melhor, sabe? Imagino. É muito legal. Você falou aqui no seu Instagram, para mim você respondeu que a maioria dos pacientes que procuram, então são mulheres, mas tem o ginecomastia. Ai, meu Deus. Ginecomastia. A ginecomastia. Isso, que aí afeta muito o homem, né? Eles te procuram também. O que é a ginecomastia primeiro? Então, a ginecomastia é o crescimento anormal da mama nos homens. Ela pode ser pela glândula só, que às vezes cresceu, ou pela gordura. Às vezes tem um componente misto também. Isso é muito legal. E teve um menino também, que não é esse caso, mas me marcou muito na residência. Um menino de uns 15 anos que tava terminando a cirurgia, ele já virou para minha chefe na época e falou: quando que eu vou poder nadar sem blusa? Então, assim, você imagina como que é crescer com isso, né? Porque tem muito bullying. Às vezes o menino passa a vida inteira de blusa, todos os colegas estão nadando no clube e ele tá lá com a camiseta, né? Não consegue ter
interação mesmo. Então é muito legal. É uma cirurgia que eu gosto muito de fazer. A gente faz associado a lipoaspiração do tórax e a retirada da glândula. O corte fica embaixo da areola, assim, em meia lua, e dá um resultado muito bom. E muda muito a vida do homem. E é rápido, né? Pelo que eu tô percebendo aí É uma também. cirurgia Parecia... tranquila, 2 horas, tá? Entendi. E o que é o queloide? Tá aqui também. O que é queloide? Que é o É, medo de quem vai fazer a é, cirurgia às vezes, né? Isso é. E aí já vou entrar no próximo mito, que é o Uhum. seguinte: a pessoa fala assim, elas sempre chegam com essa mesma frase. Mas a cicatriz da cesárea é ótima, então eu não preciso me preocupar, eu não vou ter queloide, né? Primeiro, a cicatriz, falando nessa questão de cicatriz, a cicatriz eu sempre respondo assim, ó, você pode ter 100 cirurgias e a 100ª ser totalmente diferente. Então, a 100ª ser maravilhosa ou ser péssima, Sim. né? Então, assim, cada cicatriz é única e depende de cada processo. A queloide em si, ela é uma cicatriz patológica, que a gente fala, que não é normal, que ela cresce além da marca do tecido. Então, assim, além da marca do tecido, não, além do corte, né? Sim. Então, o que é queloide? É uma menina que eu operei de 6 anos de idade, que o brinquinho dela, o óculos, machucou aqui, e aí começou a querer ser uma couve-flor. Sim. E aí, qualquer marca que ela tem, qualquer espinha, qualquer coisa, vai ficar essa cicatriz que vai crescendo e não para, coça, dói. Então, essa paciente que tem a queloide mesmo, ela não tem por que fazer cirurgia. Entendeu? Se é Sim. esse histórico desde novinha, tudo, às vezes paciente picada de mosquito dá Já dava queloide. E é um queloide. desafio mesmo. Uhum. E aí muita gente confunde com a cicatriz que a gente fala que é hipertrófica, que às vezes é uma cicatriz só que é mais feia, que às Sim. vezes depende do lugar que você fez a cicatriz. Às vezes tem umas cicatrizes que ficam mais tensas do que as outras, e a cicatriz alarga mais. Depende do seu cuidado no pós-operatório, entendeu? O caso da queloide é complicado, porque às vezes o paciente faz a cirurgia para retirar a E queloide e volta. dá a queloide, Sim, a né? chance é muito grande de voltar. Sim. Tem várias alternativas hoje, desde até Botox, Sim. que a gente pode injetar na cicatriz, até tentar tirar, até radioterapia, mas tem sempre chance de voltar. Quando o paciente tem uma cicatriz que o incomoda, porque antes a cirurgia plástica ela está evoluindo muito, você é a melhor pessoa para dizer isso, principalmente, não principalmente, mas também nesse ponto da própria técnica, né, da cicatriz que vai ficar depois, enfim. O paciente que não teve oportunidade de tratar uma cicatriz lá atrás, qual que é, geralmente, existe um tempo que você fala assim, não, hoje temos uma técnica interessante que você já está cicatrizado, mas dá para fazer com que essa cicatriz fique mais discreta, a gente fazer um novo Ó, procedimento. isso de ficar mais discreto, existe a Uhum. técnica de pigmentação, que é como se fosse uma tatuagem. Às vezes Sim, resolve. Mas o que a gente geralmente faz na prática é tirar e tentar fazer de novo. tirar e tentar Ver se fazer já de novo. muda os fatores, sabe? Uhum. E existe um tempo que você fala assim, já passou muito tempo ou está Não, dentro do geralmente tem um espectro? tempo mínimo, entendeu? Quanto é? Assim, menos a gente fala questão de resultado 6 meses, questão de cicatriz ela pode evoluir até 2 anos. Então, para clarear uma cicatriz é até 2 anos. Tem 2 Depende anos. muito do lugar, da exposição ao sol, né? Sim. Vamos falar agora sobre a sua experiência no ambiente hospitalar. Como é ser uma cirurgiã plástica num hospital? Em que sentido? Eu tô te fazendo essa pergunta assim, porque eu ouço de amigas que querem ser cirurgiãs. Né? O sonho é ser cirurgiã, mas falar cirurgia é um ambiente muito masculino. E eu gosto de falar, trazer profissionais cirurgiãs para a gente saber como é esse ambiente, porque ele é realmente hostil para a mulher. Eu não acho que é hostil, mas é Uhum, realmente muito masculino. E uhum, cirurgia plástica é uma das coisas que me espantou assim no início, é que ainda tem muito mais homem do que mulher, sendo que o uhum. público é É feminino mais na feminino. maioria, né? E Sim. ainda tem muita gente que ainda prefere operar com homem, É. mulher que prefere operar com homem. Uhum. Então, assim, eu nunca senti preconceito, hostilidade, misoginia dentro do ambiente, desde a cirurgia geral. É, Uhum. é porque às vezes a pessoa o que que acontece? A gente estava ali no ambiente, o chefe vai falar com o residente, fala, ô seu ogro, a mão não é assim. E ele vai Uhum. falar com a mesma forma com o meu colega homem comigo, a sua ogra, não Sim. é assim. Sim. Entendeu? Então, assim, nunca me senti prejudicada por ser mulher. Uhum. É, e eu acho que hoje está crescendo cada vez mais o papel da mulher na cirurgia plástica, por a gente ter essa visão de entender outra mulher, de ter essa visão diferente mesmo, Sim. né? Então, quem quer ser uma cirurgiã plástica que esteja nos acompanhando, o que ela tem que fazer? Primeiro, a faculdade de medicina. Isso é Depois. importante. Depois, ó, eu gosto de pensar o seguinte: tudo que eu faço na minha vida,
procuro fazer da melhor forma possível, sem, às vezes, ver o caminho final. Sim. Então, assim, você quer fazer uma cirurgia, quer ser uma boa cirurgiã plástica? Faça primeiro uma boa residência de cirurgia geral. Sim. Seja um bom cirurgião geral, sabe? E aí, com isso, tenta fazer uma residência de cirurgia plástica bem feita. Não adianta ser, vou ser cirurgião plástico, então tudo bem, não vou querer saber operar a vesícula, não vou querer saber fazer uma hérnia, que é a residência de cirurgia geral. Você tem que fazer bem feito. Não só visando no futuro, sabe? Sim. Porque é importante isso, você precisa disso na sua formação. E desde a faculdade de medicina também, vou fazer cirurgia plástica, por que eu vou aprender a ler eletrocardiograma? Não ligo. Isso é importante, você tem que ser um médico claro. bem formado, um cirurgião geral bem formado e, por fim, um cirurgião plástico bem formado. São 3 longos anos de residência de cirurgia plástica que você vai aprimorar a técnica que você já começou na cirurgia geral. Sim. Olha, o Renato, ele faz uma pergunta que aí eu vou te trazer para um contexto. Há um tempo, não sei se você se lembra ou se você acompanhou, teve um cantor que ele veio a público falando sobre, tentando até incentivar homens a fazerem uma cirurgia plástica na região íntima, né? E aí o Renato pergunta, você já falou aqui, deve ter chegado depois, sobre a faloplastia. Ela existe mesmo? Ela é recomendada? É eficaz? Isso não tá muito dentro da minha área de atuação. Geralmente Aham. são os urologistas, até meu amigo que veio aqui, o doutor Rodolfo. Rodolfo, É, isso. Mas então você não faz? Não, essa não. Ok, perfeito, Renato. Então você vai procurar o episódio com o doutor Rodolfo. Eu esqueci o sobrenome dele. Gonzaga. Rodolfo Gonzaga, excelente que nós conversamos aqui e ele vai poder te orientar melhor. Tá aí, onde estão os episódios? Tá no RotaMed. RotaMed Podcast. Tá? Doutora, mais um mito aí que envolva a cirurgia plástica. Tem algum? Você tenha trazido? Eu acho que a gente já foi conversando, assim. Eu queria falar principalmente essa questão, isso de que o resultado, muita gente acha questão de resultado que não depende de você, isso depende muito do pós-operatório, e esse mito da cesárea, né, que a pessoa acha que se a cicatriz da cesárea tá boa, as outras cicatrizes vão ser boas também, isso é um mito. Você produz conteúdos lá no seu Instagram também, né? Qual que é o seu Instagram, doutora? @doutora Silvia Gandra. @doutora Silvia Gandra. Gente, então, vocês acessam aqui, tem... O pessoal te manda perguntas também no seu próprio Instagram? Você responde? Geralmente manda. Tá, se você... Mas eu não tenho muito tempo, mas eu sempre tento responder. Mas é bem legal aqui, eu gostei da identidade visual. Aí tem aqui, ó, por exemplo, uma prótese anatômica ou redonda. Qual que é a diferença entre uma para outra? Fala para mim. A prótese anatômica, eu acho que eu não conheço ninguém que atualmente use, sabe? Ela é uma prótese em formato de gota. Então, ela tinha vários problemas antigamente quando ela era usada, que ela roda. Então, às vezes não fica aquele formato de gota, entendeu? Se ela rodar, fica feio. Às vezes ela pode rodar dentro da mama e fica uma coisa muito esquisita. Sem contar que hoje em dia as pessoas querem o colo marcado e essa prótese não fornece isso, porque ela dá volume mais embaixo. Então, por questão de técnica e do desejo dos pacientes, a gente usa mais a redonda mesmo, porque se ela rodar, não vai fazer diferença e ela já dá essa marcação maior em cima. Doutora, eu vou te fazer uma pergunta, você responde, obviamente, se quiser, como você já está fazendo aqui. Uma mulher que esteja nos assistindo agora e ela tenha vontade de colocar uma prótese de silicone. A gente está falando geralmente no mercado hoje, um lugar seguro, de confiança. A gente está falando geralmente em quanto? Isso é difícil a gente responder. E aí é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem na internet. Quanto custa? Nossa, todos os dias. E, gente, eu já até falei sobre isso também. Eu não tô vendendo uma blusa, que vai ser igual, PM ou G. O tempo, para vocês entenderem, como que a gente calcula o valor de uma cirurgia? Porque às vezes a pessoa chega, eu quero colocar uma prótese de mama, mas às vezes não é isso que é o indicado. Sim. Eu sou médica e a gente precisa avaliar o paciente. Então, às vezes ele precisa de uma mastopexia, por exemplo. Às vezes eu não vou colocar prótese. Sim. Então, primeiro que a gente precisa consultar para poder te dar uma posição, para saber o que nós vamos fazer, o que é indicado para o seu caso. Não é porque a vizinha colocou que para você vai ficar bom. E aí, o preço depende do tempo cirúrgico. Principalmente no bloco, a gente paga por horas cirúrgicas. Sim. Então, às vezes, a pessoa fez a mesma cirurgia que você. Eu gastei 4 horas, na sua eu vou gastar 2 ou 6. Então, é muito individualizado. Isso não tem como eu passar sem realmente avaliar a pessoa. Sim. Mas se for muito barato, desconfie também, né? Eu acho que não é nem questão de barato, é questão de prometer milagre demais. Prometer milagre demais.
Pois é. Olha, então você vai lá no Instagram da doutora Silvia Gandra, é DRA Silvia Gandra, você vai ter esse tipo de coisa lá. Tem uma. Esse tipo de informação, quer dizer. Tem outra aqui, ó. Prótese de silicone, variação de peso, mamoplastia versus mastopexia, que é essa que ela tá falando. E aí, doutora, quem quiser conversar com você, além do seu Instagram. Ah, não, peraí. Responde mais um aqui. Pode? Claro. Aqui, ó. Por que para levantar as mamas a cicatriz final é em formato de T? Eu precisava de um papel para desenhar. Ô, Mas é o não seguinte, tem. não, aqui, Ah, tá. a gente faz. A areola tá aqui. Vamos ver se Sim. dá pra entender. A areola tá aqui. Então a gente faz um corte em cima dela e assim. E aí, se a gente sobe a areola e fecha. Ah, não sei se deu pra entender. Deu, aí vai É, sair um T. vai sair o T. É pra tirar a quantidade de pele mesmo. Sim. Entendeu? E aí existem variações. Legal. Eu não vou ficar olhando muito seu Instagram para eu não te fazer muitas perguntas, doutor. E a gente tá, infelizmente. Não, vou fazer mais uma. Claro. Pode? Claro. Aqui, ó. Quais são as 5 formas de cuidar de uma cicatriz? A primeira coisa é entrar na cirurgia plástica. Eu nem sei se vai responder igual tá aí. Tá bom. Fica à Não vontade. lembro mais. Uhum. Com esse comprometimento com o resultado, sabendo que isso vai depender de você. A gente recomenda um repouso, tem um motivo, né? Então você vai evitar esforço no sentido contrário dessa cicatriz, para ela não alargar. Tomar os cuidados que a gente passa em questão de higiene, de troca de curativo, porque a infecção pode prejudicar e muito a cicatriz. Hoje eu trabalho com a fisioterapeuta Nicole, não sei se ela está assistindo. Ela faz todo esse acompanhamento pós, desde colocar um curativo especial que chama tape. Hoje em dia está muito bem divulgado isso, que ajuda a tirar a tensão da cicatriz. E desde aí, vários cuidados com a fisioterapeuta especializada. Evitar sol. Sol é uma das piores coisas que você pode fazer para uma cicatriz. E aí, desde a técnica nossa, de dar ponto do jeito que você vai tomar esse cuidado. Mas o principal cuidado para o paciente é seguir a recomendação médica. Evitar estripulias. Mais uma. E o fio? Quanto ao fio para a sutura? Hoje também está mudando bastante o material, né? Tem alguns que geram mais. Muda muito, mas não muito, sabe? Tem uns Aham. fios que são usados desde, por exemplo, nylon que a gente usa desde 1900. Mas tem um que o próprio organismo absorve, você não precisa tirar. Sim. Tá. Eu geralmente uso esse. E aí, até aproveitando o gancho, questão de cola cirúrgica, tem muita gente que acha que a cola vai fazer um milagre. Uhum. E a cola, ela serve para impermeabilizar a cicatriz. Então, por que às vezes a paciente vai ficar um tempo aí sem tomar banho, sem molhar a cicatriz? Porque geralmente demora de 48 a 72 horas para essa cicatriz colar mesmo, vedar. E aí, se cair água, pode aumentar a chance de ter infecção, de não ficar tão legal. Então, a gente passando a cola, em alguns casos, você pode molhar antes. Entendeu? Ela serve para impermeabilizar, não mais do que isso. Doutora Silvia, aqui em BH eu já falei que quem quiser te encontrar para consultar, receber informações, vai lá no Instituto Horizonte. E numa clínica também, que é o Instituto Reflete, que é onde eu Instituto atendo. Reflete? Isso, Reflete, que escreve. Ok, Instituto Reflete. E lá em Divinópolis, porque você atende em Divinópolis também. Sim, lá em Divinópolis eu atendo no consultório. O telefone tem no link da bio também, para No ligar link e da marcar a bio. consulta. Pronto, gente. Vocês vão ligar lá, marcar consulta com a doutora Silvia Gandra. Tem alguma outra informação que você acha importante passar aqui nesse tempo final? Quer mandar um abraço para alguém? Não. Não, tá tranquilo? Manda um abraço pra minha mãe. Um prazer, então. Um abraço para a mãe da doutora Silvia, que também é uma doutora. Doutora Ela Clarissa. Doutora Clarissa. Você me falou a especialidade no princípio. Ela é eu esqueci. clínica. Clínica, isso. Muito obrigado a vocês que assistiram. Doutora, muito obrigado. Obrigada a Tá? você. Espero que você tenha gostado. Gostou? Gostei, foi ótimo. Que pressão também, né? Olha só. Gostou? Gostei. Não, mas eu realmente tava com medo e fui. Você me deixou bem confortável. Oi? Ah, que bom. Fico muito feliz então, tá? Virão outros convites, se a sua agenda estiver disponível, a gente marca depois de novo, porque essa é uma área que as pessoas têm bastante curiosidade e é muito importante conversar com um profissional de excelência como você, tá? Muito obrigado. Obrigada a por esse você. tempo, pela experiência. E é isso, gente. Medicina é maravilhoso, é fantástico, é uma área bastante ampla. Você pode escolher a especialidade sempre com muita seriedade, aquilo que você tenha o perfil, você tenha o talento, né? Então, aqui nós já entrevistamos desde uma cirurgia plástica até um urologista e vamos continuar entrevistando muito mais especialistas, porque o propósito da Rota Med é esse, conversarmos com especialistas.
pessoa que vai saber te responder com segurança. Nós estamos falando de saúde, né? Vai responder, vai cuidar de você com segurança. Não consegui assistir 1 hora e 3 minutos de episódio, não tem problema. O que a equipe vai fazer? Nós vamos disponibilizar cortes dessa entrevista, nós vamos disponibilizar reels dessa entrevista. Você pode mandar para alguém, fala assim, olha, achei uma informação importante ali para você. E aí você manda para essa pessoa, ela compartilha a informação, tá bom? Na próxima quarta estaremos aqui novamente em Belo Horizonte, tentando começar às 19 horas. Muito obrigado a vocês que acompanharam. Hoje, finalmente ele retornou, né? O nosso amigo Rani Alcazal. E tá aqui com as suas lentes talentosas. Paula, muito obrigado. Isaac, muito obrigado. Quem não pôde vir da equipe também que está do outro lado, Brendo, Ricardo, muito obrigado também. Binho não, é o Rian, que tá aí do outro lado com a sua expertise e seu talento, fazendo esse controle de câmera. Muito obrigado. Doutora, sua mãe tá assistindo, a minha também está. Ah, que legal. Como é que chama sua mãe? Fátima. Um beijo, Fátima. E o Ricardo, meu pai, que também tá. Um beijo pro Ricardo também. Muito obrigado. Lá é assim, ele começa a assistir, a chama pra assistir, ela dá umas cochiladas de vez em quando, mas hoje eu tenho certeza que ela ficou em vigília o tempo todo. Muito obrigado a vocês, então até a próxima quarta-feira.